Moçada do Chácara Kids, tudo bem com vocês? Olha, hoje já é o segundo domingo de julho. Julho é aquele mês que faz friozinho, às vezes não faz, mas é para fazer, né? Então, se você tá aí em casa agora e é mês de julho, se você tá assistindo no segundo domingo de julho, provavelmente você tá com uma blusinha, tá aí no sofá, que delícia, né? Que bom! A nossa história hoje, nós continuamos falando sobre confiança. Esse mês a gente está falando sobre confiança, né? E vamos, antes de entrar na história, lembrar do nosso versículo. Acompanha aqui comigo, olha só. E o versículo está lá em Filipenses 1:6. Então ele diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Mais uma vez, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1:6. Muito bem. E como a gente está falando de confiança, olha aqui, olha, o que é confiança mesmo? É quando a gente aprende a se ver da maneira como Deus nos vê. E por que a gente tem que se lembrar disso? Por que a gente tem que aprender a se ver como Deus nos vê? Porque Deus nos vê de forma muito especial. Porque Ele nos ama muito. Porque Ele nos criou à imagem e semelhança dEle. E aí, quando a gente se lembra disso, a gente tem muita confiança para viver a nossa vida e enfrentar qualquer situação, qualquer desafio. A gente se lembra que Deus está sempre com a gente e isso nos enche de confiança. E a história de hoje, ela é muito interessante. A história de hoje, nosso personagem principal é Jesus e um dos amigos dele que é o Pedro. E ela fala sobre confiança e falta de confiança. Isso mesmo! Então, essa história, ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 14. É uma história muito longa, então eu não vou ler o texto inteiro, eu vou ler um resuminho rápido para vocês, tá bom? Então vamos lá, olha. Jesus e seus discípulos, eles chegaram ao fim de um longo dia e eles estavam cansados, mas assim, exaustos. Mais cedo naquele dia, esse não tinha sido um dia assim totalmente positivo, sabe? Mais cedo naquele dia, eles tiveram a notícia de que João Batista, que era primo de Jesus e que era um homem muito importante, foi inclusive ele que batizou Jesus, né? Vocês lembram disso? Ele tinha sido morto pelo rei Herodes. Então Jesus e os discípulos ficaram entristecidos com isso que aconteceu com João Batista. Eles atravessaram um lago e foram para um lugar tranquilo, mas as multidões não largavam deles. E aí as multidões seguiram Jesus e os seus discípulos. E aí lá onde eles estavam, Jesus curou um monte de pessoas que estavam doentes. E também foi nesse dia que Jesus fez aquele negócio incrível, que com 5 pães e 2 peixes, ele fez a multiplicação daquela comida e alimentou aquela multidão toda que tinha milhares de pessoas. E aí, depois disso tudo, Jesus falou para os discípulos dele entrarem num barquinho para eles irem para o outro lado do Mar da Galileia. Então eles iam atravessar o Mar da Galileia num barco. E aí Jesus mandou a multidão embora e ele foi e subiu num monte para orar. Na verdade, Jesus, ele precisava ficar um tempo sozinho com Deus, em oração. Então, Jesus foi orar e os discípulos fizeram o que Jesus disse, pegaram o barco e foram atravessar o Mar da Galileia para o outro lado. E já era de noite, e eles estavam no mar e era de noite, e o vento começou a aumentar, e as ondas começaram a aumentar, e as ondas começaram a bater no barco, e o vento começou a bater no barco, e eles foram ficando desesperados.
E alguns dos discípulos, vocês se lembram disso, né? Eles eram pescadores experientes, né? Eles estavam acostumados com barco, com mar, mas mesmo assim eles não conseguiam controlar o barco, eles começaram a ficar com muito medo. Imagina, ainda era à noite, hein? Olha que coisa! Aí eu vou ler para vocês aqui o que está lá em Mateus 14, 25. Vou ler a versão NVI, né? Presta atenção, garotinho e garotinha. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Imagina isso! Jesus andando sobre a água. Você está pensando, garotinho, está pensando, né? Ô tio Enéas, mas peraí, né? Se a gente pisar na água, a gente afunda, né? Só não afunda se estiver na água ali no box, né? Quando está tomando banho, mas no mar afunda, né? Pois é, Jesus, pelo seu poder, ele foi andando sobre as águas. E imagina aquele negócio, né? Chuva, raio, trovão, davam umas luzes assim. Os discípulos começaram a achar que eles estavam vendo um fantasma, que de longe eles estavam vendo alguém andando sobre as águas. Eles falaram, deve ser um fantasma, né? Só pode ser, né? Imagina, ninguém anda sobre as águas. Imagina, já estava com medo, ficaram morrendo de medo, né? Aí, vou ler para vocês aqui o que está em Mateus 14, de 27 até a 30. Aí Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse o Pedro. Aí o Pedro, né, falou assim, bom, Jesus está vindo nos salvar, né? Ele falou assim, Senhor, disse o Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Pedro estava falando, Jesus, então é você mesmo? Então fala para eu ir aí junto, para eu ir também andando sobre as águas. E aí, Jesus disse, venha, respondeu Jesus. Então Pedro, gente, eu fico lendo esse texto, eu fico imaginando, imagina o Pedrão, tá lá no barco, aí Jesus fala, venha, ele olha assim, aquela água, aquelas ondas, aquela ventania na orelha, aquela aguinha espirrando, ele fala, ai caramba, eu vou pisar nesse mar, eu vou afundar. Mas aí, Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe o que aconteceu? Pedro teve confiança na ordem de Jesus e ele olhou para Jesus, ele manteve os olhos fixos em Jesus e com essa confiança ele obedeceu a ordem de Jesus e ele foi andando sobre as águas, igual Jesus também estava. Olha que loucura! Garotinho e garotinha, imagina você andando lá em cima do mar. Vou continuar lendo o texto. Mas de repente, Pedro desviou o olhar de Jesus. Ele olhou para os ventos que uivavam ao seu redor. Ele imediatamente ficou com medo e começou a afundar. E ele gritou, Senhor, salva-me! E Jesus estendeu a mão para Pedro e o pegou. Homem de pequena fé, Jesus falou para ele, por que você duvidou? Jesus levou Pedro para o barco e os discípulos adoraram Jesus por aquilo que ele tinha feito. E aquela tempestade que estava acontecendo, o vento, as ondas, tudo parou, o mar se acalmou. E aí Jesus e os seus amigos desembarcaram num lugar chamado Genezaré. Depois dessa noite, que eu imagino que foi uma noite inesquecível para eles, principalmente para o Pedrão, né? Que conseguiu andar na água, mas aí quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Mas Jesus o resgatou, Jesus o salvou. Pedro, ele estava muito confiante enquanto ele manteve o foco em Jesus.
enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas assim que ele tirou os olhos de Jesus e começou a prestar atenção no vento, nas ondas, no barulho, na aguinha espirrando na cara dele, ele começou a afundar. Ele se assustou, ele esqueceu da confiança em Jesus e ele começou a afundar. Pedro precisava manter o seu foco em Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Mantenha o foco em Jesus. Garotinho e garotinha, não se esqueçam disso. Mantenha o foco em Jesus. Há muitas coisas que podem atrapalhar e fazer a gente perder o foco, tirar os olhos de Jesus, perder a confiança e esquecer que Jesus está sempre com a gente. Quando a gente tem problema, quando a gente está meio triste com alguma coisa, quando tem coisas que a gente não sabe como resolver, se a gente começar a prestar atenção nessas coisas todas e tirar os olhos de Jesus e perder o foco de Jesus, como Pedro, a gente pode também afundar. A gente pode não ter a confiança de que Deus está conosco, da promessa que Jesus fez e de que Ele vai nos resgatar, nos proteger e nos ajudar com tudo que nós precisamos fazer. Então, nós não podemos nos esquecer que Pedro fez algo incrível quando ele ficou focado em Jesus. E que quando ele perdeu o foco, ele começou a afundar. Então, garotinho e garotinha, qual é a lição que a gente tem que aprender ao que está escrito aqui? Mantenha o foco em Jesus. Não se esqueça disso. Vamos orar então? Endireita o corpinho aí, senta direito no sofá, na cama, onde você estiver aí, para a gente fazer uma oração agora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas histórias maravilhosas que nós lemos na Bíblia e por tudo aquilo que nós aprendemos com essas histórias. Nós te agradecemos por essa história de hoje que nos ensina sobre a confiança que nós temos que ter em Jesus, na promessa de Jesus de que Ele está sempre com a gente. Nos ajude a nos lembrarmos dessa lição tão importante, que nós precisamos manter o foco em Jesus, manter os nossos olhos em Jesus, independente do que esteja acontecendo, sabendo que Jesus nos abençoa, nos protege e tem um plano para as nossas vidas, e esse plano é muito bom. Então nos ajude a sempre nos lembrarmos disso, para nós mantermos a confiança no Senhor, para nós mantermos o foco em Jesus. Muito obrigado pelo teu grande amor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Muito bem, garotinho e garotinha, não vai querer sair andando sobre o mar ou sobre a piscina que você vai afundar. Vai afundar, mas não se esqueça, mantenha o foco em Jesus e tenha confiança, porque Ele vai estar com você sempre, em qualquer situação, e vai te ajudar. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!